Se você fosse o único responsável por escolher o melhor filme do ano, e para dar um Oscar para esse filme, qual seria o seu critério? E não adianta vir para mim dizer que, porque eu gostei. Não, eu quero saber qual é o critério para você que faz um filme merecer um prêmio de melhor filme do ano. Hoje eu vou falar aqui dos meus critérios, não só do ponto de vista narrativo, que é o tema do canal, mas de todos. Eu vou falar aqui de cinema. Eu falo muito de cinema, porque eu acho que até hoje não inventaram um meio mais poderoso de comunicação do que o meio audiovisual. E o cinema é ou deveria ser o audiovisual na sua excelência. Então, o que faz um bom filme? Em 2015, eu tive o privilégio de participar da primeira turma de direção da Academia Internacional de Cinema, aqui no Rio de Janeiro, e nós tivemos uma aula inaugural com o pessoal de São Paulo. A AIC já existia lá em São Paulo. E nessa aula inaugural, o professor começou com uma pergunta: o que faz um bom filme? E aí começaram a vir as respostas, né? É a história. É a direção. E aí o professor ele ia anotando no quadro. Você acha que é a história? Você acha que então é um roteiro. Escrevi o roteiro. São os atores. É a direção de atores. É a fotografia. Ele foi elencando o que, na verdade, são todas as áreas de funções que existem na produção de um filme. Isso me faz pensar na quantidade de pessoas que trabalham para fazer um filme, um produto audiovisual de cerca de 2 horas. E já parou para ver a quantidade de nomes que tem nos créditos dos filmes? É como se constitui uma empresa para fazer só esse produto. E aí, no final, que ele encheu o quadro com todas essas funções, ele falou assim, a resposta do que faz um bom filme é você ter excelência em todas essas áreas. E aí eu me pergunto, será que é isso, cara? Eu tendo a achar que não é isso. Não é porque você foi excelente em todas as áreas que você vai ser o melhor filme. Será sim, por óbvio, um filme excelente. Se você for excelente em todas as áreas do cinema, da produção de um filme, você vai resultar num filme excelente. Mas aqui eu acho que o todo é maior que a soma das partes. Eu acho que o filme pode ser deficiente em alguns aspectos e mesmo assim ser o melhor filme do ano. Eu vou citar aqui Dogville, por exemplo. A cenografia dele é literalmente inexistente e isso é uma inovação do filme. A deficiência do filme é um ponto forte do filme, por exemplo. E se você fosse por esse critério, bastaria você contar ali quem recebeu mais Oscars e já entregar o Oscar de melhor filme para o cara que recebeu mais Oscars antes. Você não ia ter nenhum suspense de saber quem foi o melhor filme. Não é porque o filme é o que teve mais excelência em algumas áreas que ele deveria ser escolhido o melhor filme. Então, daí decorre que... Então, o critério da academia está correto? O pessoal que faz o filme... ele entende de filme, então vamos fazer uma votação e a maioria do pessoal que entende de filme vai eleger quem é o melhor filme, tendo a achar que isso é discutível da mesma forma. Aqui tem 2 pontos. É que a maioria deve decidir. 2, que quem faz filme entende o que é um bom filme. Bom, se a maioria é quem deve decidir, por que você não entrega logo para uma maioria maior? Vamos deixar o público escolher. O filme não é feito para o público? Quem entende mais do que o público gosta do que o próprio público? Então, não é o caso do público escolher qual foi o melhor filme? O pensamento da academia, ele leva a essa coisa de que existe uma elite pensante e essa elite pensante sabe o que é melhor para você, sabe o que é melhor cinema, é quem faz cinema. Esse tipo de pensamento, ele gera um descasamento da opinião pública com a opinião da crítica, né? E não é à toa que a cerimônia de Oscar vem perdendo audiência a cada ano que passa. Parece que os filmes que são premiados, eles não são o que o público está gostando de ver. Isso é bem evidente. Agora, existe um contra-argumento para isso, né? Se você entrega para o público, então, bom, é só você no final do ano ver qual foi o filme de maior bilheteria e entrega logo a estatueta para esse cara. Imagina, o Michael Bay seria um cara multi-oscarizado, né? Também não dá para ir num extremo ou no outro, né?
O que me leva ao ponto assim, então, por que você não mantém os dois, né? Instala o prêmio da escolha do público e deixa o prêmio de melhor filme da academia, então você vai ter os dois, o que o público gostou e o que a academia gostou. E talvez nós só tivéssemos realmente o melhor filme se tivesse um filme que unificasse esses dois prêmios, né? Então esse é o verdadeiro campeão da crítica e de público. Será que a verdade está aí? Olha, eu gosto da ideia e a academia andou cogitando fazer um prêmio de escolha do público, até para trazer de novo a audiência, né, para a sua cerimônia. A verdade é que a minha premissa aqui ela já anulou a questão, porque quando eu falo não adianta vir com um argumento de que foi porque você gostou, eu estou tirando a essência da coisa, que cinema é arte, arte é subjetiva. O que você achou é de extrema relevância. E o que você acha, ela compete só a você mesmo. Então, assim, é muito individual, cara. É muito subjetivo. Então, por conta disso, eu vou dar os meus critérios particulares aqui. O primeiro ponto é que cinema, ele vende emoção. Então, existe um mínimo do que uma mínima performance de um filme para mim, que me emocionou do jeito que eu estava esperando. Então é o seguinte, quando você vai pesquisar sobre um filme, quando você vai ver um trailer, por exemplo, ele te dá uma impressão do como você acha que você vai se sentir vendo o filme, como você vai se sentir quando terminar o filme. Eu acho que é por isso mesmo que, modernamente, os filmes eles focam mais na atmosfera e na sensação do que tanto no enredo, né? Se você pegar os trailers antigos, eles eram pesados, eles eram textuais, eles contavam o início da história, eles explicavam para você qual é a história que você assistir no filme. In a land of timeless beauty, William Wallace was a man of peace. But when they threatened his world and the woman he loved, he was driven to war. Não é só sobre enredo, é como você se sente com relação à história. O que aquele produto audiovisual faz você sentir? Para mim se eu tô comprando uma emoção e o filme me entrega essa emoção, ele já foi bem sucedido. Para mim já é um bom filme. Agora, será que ele merece um prêmio por isso? Eu acho que não, eu acho que ele precisa fazer mais do que isso. A outra coisa a se notar aqui é que cinema é linguagem, né? A maioria das pessoas não percebe. Existe uma linguagem que você aprende no audiovisual, né? Essa linguagem, ela vai, como uma linguagem falada, né? Ela vai evoluindo e vão sendo criados novos vocábulos, etc. Então, o primeiro cara lá que fez um slow motion para dar ênfase em alguma ação, esse cara, a primeira vez que alguém fez isso, ele foi incompreendido, porque era um vocábulo novo, ninguém sabia que era isso. Até que os cineastas viram, gostaram e passaram a reproduzir, e aí o público aprendeu, slow motion é ênfase no que está acontecendo. Porque o primeiro cara que assistiu isso não entendeu nada. Eu estou num ritmo normal, de repente o negócio fica devagar, o que aconteceu? Tá tendo uma alteração no tempo, né? A linguagem, os vocábulos, eles demoram a ser compreendidos. Então, quando há uma inovação na linguagem, e há uma inovação na linguagem que ela é assimilada pelos outros diretores, passa a fazer parte do vocábulo universal do cinema, bom, o cara que fez isso, para mim, merece um prêmio. A outra coisa se um filme é bom, ele pode não ter tido público, ele pode não ter ganho prêmio, mas se o filme é realmente bom, os outros cineastas eles começam a usar esse filme como referência. E você vê citações desse filme em outros filmes. Basicamente, também é o mesmo processo do avanço da linguagem, mas ele é uma citação do ponto de vista cultural, né? Aquilo ali foi tão bom que está meio que virando um vocábulo. O meme é assim, né? O meme é uma ideia que ela vira um vocábulo. E no cinema tem muito isso. Então, quando um filme é muito bom, e aí geralmente ele é também sucesso de público, às vezes ou não sucesso de crítica, mas quando um filme ele domina a cultura, ele vira um marco cultural,
e ele se torna referência, começa a aparecer citações de várias outras obras. Então, esse filme, para mim, merece um prêmio também. Agora, tanto o processo da linguagem quanto esse processo de ser uma referência cultural, ao ponto de ser citado por outras obras, isso aí você só vai saber com o tempo, né? Você não tem como perceber isso a priori, você talvez tenha como intuir, mas não ter certeza, né? Então, também é difícil de você ir lá, bom, melhor, esse filme hoje, desse ano, ele tem um alto potencial de virar uma referência cultural. Bom, às vezes eu acho que dá para ver. No caso do Matrix, por exemplo, no caso do Star Wars, por exemplo, também era bem visível. E até hoje eu acho um absurdo nenhum dos dois terem ganho o Oscar de melhor filme, porque eles foram muito relevantes e ainda são até hoje relevantes. É como você não dá o prêmio de melhor guitarrista pro Jimi Hendrix. O cara inventou a distorção, ele inventou o pedal wah, ele inventou todo um jeito de tocar guitarra que foi assimilado por 100% dos guitarristas de rock depois dele. Como é que esse cara não é o melhor guitarrista do mundo, né, cara? A última coisa, assim, que eu não falei ainda é justamente sobre o ponto de vista narrativo, né, e do ponto de vista do diálogo cultural. Às vezes filmes, eles trazem à tona elementos que são muito pertinentes para a cultura do seu tempo e as discussões, né? Então, ele pode não ter lá um grande diretor, fotografia espetacular, mas ele está ali discutindo algo que é muito importante e se torna um marco para as sociedades do mundo todo, né? E do ponto de vista narrativo também, existem filmes que acertam muito nisso, né? Então, no fundo, né, quando estamos falando de narrativa clássica, né, e a grande maioria dos filmes é percebida como tal, né? O Oscar é um prêmio da cinematografia de Hollywood, que é a narrativa clássica por excelência, né? Isso não pode deixar de ser relevante. Além disso, né, quando esses filmes eles acertam tão em cheio na psique humana que eles se tornam para você uma lente pela qual você enxerga o mundo. Esses filmes geralmente estão alinhados com aquele impacto cultural que eu mencionei anteriormente, né? Esses filmes que acertam nisso, eles viram um marco de uma geração, um marco de um momento cultural. Isso, para mim, é altamente premiável. Assim, se o filme ele se propõe a entregar uma emoção e ele entrega, ele, para mim, já é eficiente. Agora, se ele é memorável e ele me faz enxergar o mundo através da lente dele, 10 anos depois eu ainda estou lendo o mundo com aquela lente, isso, para mim, é o melhor que um filme pode ser. Se ele, além disso, ele ainda tem um avanço de linguagem, esse, para mim, é o filme que merece o Oscar de melhor filme. Se eu fosse entregar o Oscar para alguém de melhor filme, eu iria ver esses critérios e quem fez melhor por todos eles, né? Esse ano, o melhor filme foi esse, porque avançou a linguagem, ou porque ele acertou num assunto que é muito importante para a sociedade nesse momento, ou eu posso ver que ele vai impactar a cultura. E ele está entregando aqui uma lente que você vai, daqui a 10 anos, daqui a 30 anos, você ainda vai estar lendo o mundo através dele. Ele é o melhor filme. Se você curtiu o conteúdo, eu peço que você se inscreva aí para receber mais conteúdos como esse. Deixa o like aí. Valeu!